Todos e a todas saudamos com a graça de Jesus Cristo, em nome dele. Desejo que tenhamos aqui um instante, 90 minutos de muita inspiração, de muita comunhão, uns com os outros, com o nosso Deus, de crescimento no ensino da palavra de Deus. Hoje pela manhã, enquanto aqui desenvolvia o culto, eu fui conversar com os adolescentes, falar sobre a história dos batistas, a igreja. Foi uma experiência muito rica, e uma coisa que nós dissemos ali foi o seguinte: nós batistas cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nosso pensamento tem que se basear na Bíblia, nossa fé, nossa prática, nossa moral, nossos costumes. Eu também disse que os batistas surgiram em 1609 com a seguinte perspectiva: cada um de nós é competente, não só para examinar a Bíblia, mas também para interpretá-la e praticá-la. Mas para tanto, nós precisamos lê-la, conhecê-la. E várias pessoas têm falado comigo da alegria que tem sido nas suas vidas ler a Bíblia na versão A Mensagem. De fato é uma leitura apaixonante, como se fosse um romance bem escrito, bem feito. Nós temos ainda alguns exemplares. Também quero informar que o livro O que as lembranças de infância revelam sobre você chegaram ontem, estão disponíveis também, porque acabaram os primeiros 100 que nós adquirimos, compramos mais 75, esperamos assim atender às demandas de todos. Quero trazer também outras informações para os irmãos. No segundo culto, a partir da semana que vem, vamos ter então a nossa Escola Bíblica Temática, EBT, às 11 horas. O que eu sugiro? Se você não vem à Escola Bíblica às 9 horas, que você venha à Escola Bíblica, ao culto às 11 horas. Ixi, estou trocando tudo, vamos lá, vamos do começo. Antes, que eu não falei o que devia ter dito, o tema é espiritualidade, uma forma de avançarmos, de aprofundarmos um pouquinho no tema da espiritualidade com o professor Delambre de Oliveira. Então, se você só vem para o segundo culto e não vem à escola bíblica, minha sugestão é: venha para o primeiro culto às 9 horas e às 11 você participa do estudo bíblico temático lá no Colégio Batista, a EBT. Vai valer a pena, é uma mudança de hábitos, mas vai fazer muito bem para você. Algumas informações então ainda acontecendo. No sábado nós teremos aqui o encerramento do torneio de futebol dos jovens. Vamos conhecer o grande campeão. Deve ser algum time cujo uniforme seja de duas cores apenas, uma preta e outra branca. Deve ser. Campeão só pode ser esse time. Se tiver vermelho, está fora. E depois vamos ter um almoço, um super, hiper almoço, ao meio-dia. Então, tem os avisos no boletim, você pode, então, se inscrever, mas hoje é o último dia para você se inscrever e participar do almoço. Por favor, se inscreva hoje. E caso não se inscreva hoje, já se inscreva para o ano que vem. Não ligue para a igreja, não tem como, meu nome, esqueci. Não tem como, porque senão vai faltar carne para os demais. Queremos que todo mundo que vem come a carne à vontade. Depois, todos viraremos vegetarianos, mas depois do dia 3. No domingo teremos almoço também, você pode se inscrever. E vamos ter um bazar missionário, em que as suas doações de coisas boas, camisas, sapatos, tênis, casacos, não casaco de clube, aqui da igreja não entra, mas outras coisas, casacos bons, vestido de noiva que você só usou uma vez, está lá guardado, lá cheio de naftalina, pode doar. Tudo será vendido e a oferta vai para missões nacionais.
Então é um motivo justo de você doar coisa boa. Porcaria, a Conlurb leva. Agora, coisa boa, traz para cá, vamos vender e você também pode comprar. O ideal é que você doe uma coisa, depois você mesmo compre, só a mesma coisa. O objetivo é exatamente este. No domingo 11, meus irmãos, nós teremos aqui, pela manhã, às 11 horas da manhã, nós teremos batismos. E à noite, às 19 horas, nós teremos nosso culto cívico. Só estou informando a você, culto cívico dia 11, não é domingo agora não, no outro domingo, dia 11. No dia 16 de setembro, aqui o dia inteiro, 9 a 17, vai ter uma oficina de contadores de história. É algo de grande valor para todas as idades, jovens, adultos, adolescentes, terceira idade. Nosso objetivo é levar a palavra de Deus a orfanatos e asilos. Então, se você se sente chamado por Deus a fazer esta obra, venha aprender, então, como contar histórias. À porta você pode receber informações precisas sobre este assunto. Queremos receber aqui 2 novos membros de igreja. Quero chamar aqui o Bruno, por favor, a Vanderleia Domingues, por favor. Bruno é membro da primeira de Mambucaba. É no Brasil isso? Angra dos Reis, é brincadeirinha. Temos um irmão que trabalha inclusive lá, não é? E a Vanderleia está aqui, acompanhada da sua irmã, Adileia, é membro da primeira de Alcântara, ali pertinho, em São Gonçalo, certo? E a irmã está traduzindo, porque eu não sei falar essa linguagem, ainda preciso aprender, né? Ok? Então, esses 2 irmãos querem ser membros da nossa igreja por carta de transferência. Os que são favoráveis, levantem as suas mãos, por favor. Muito obrigado. Os contrários, se houver, os irmãos continuem aí, porque daqui a pouco virão algumas pessoas perguntar o nome direitinho, que não gravaram direitinho, dar um abraço, um beijinho, etc. Aniversariantes, temos gente que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo? Temos? Pode ficar aí. Aqui temos aniversariantes, parabéns. Obrigada. Mãe Luarte, Mãe Estelita, parabéns. Super Gregory, parabéns. Ixi, chegou mais gente aqui. Você, o nome eu não sei, como é que você chama? Hanna, parabéns. Paulo Campos, parabéns. Deus abençoe. Tá bem? Essa irmã Janine Negrão, eu combinei com ela que faria a carta dela na semana que vem, mas vamos fazer logo hoje. Ela é membro da primeira do Rio de Janeiro. Por carta de transferência, então, também deseja ser membro de nossa igreja. Eu quero pedir aos irmãos favoráveis e que então se manifestem assim. Muito obrigado. Os contrários. Há alguém que pela primeira vez vem à nossa igreja? Se houver, queira ficar em pé onde estiver, por favor. Se for a primeira vez que participe conosco do nosso culto. Fique em pé, por favor, se for possível. Se não for, não precisa. Muito obrigado por sua presença, tá bem? Bem-vindo aqui. Há mais alguém? Vamos então ficar todos em pé, vamos orar a Deus e depois da oração, você pode vir aqui, abraçar nossos aniversariantes, nossos novos membros, desejar que tenham conosco aqui uma longuíssima jornada, pelo resto da vida, preferentemente. Senhor, mais uma vez, nós dirigimos a Ti a nossa oração, desejosos de Te oferecer esse culto que já começamos a Te prestar, desejosos de cada um de nós receber de Ti orientação, instrução e também conforto e vigor. Pai, também nesse culto que Te oferecemos, Te agradecemos por esses irmãos a quem o Senhor acrescentou mais um ano de vida, que eles possam todos os dias das suas jornadas aqui na terra reconhecer que aquilo que têm, aquilo que são, os anos que o Senhor permite a eles ter, tudo é
dádiva que vem do Senhor. Dê a cada um de nós, Senhor, sempre corações agradecidos. Receba, ó Deus, o nosso culto. Receba, Senhor, esses que hoje se tornaram membros de nossa igreja. Já os recebeste na tua igreja. Agora que nós somos parte dessa igreja, nós os recebemos aqui, te rogamos que o Senhor abençoe a cada um deles. Abençoe o nosso congresso, Senhor, todos os elementos aqui do culto, o pastor Heinerson, na sua mensagem, que nós sejamos edificados pela tua palavra. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Então pode vir aqui e abraçar, se assentar, que vamos prosseguir. Aqui estamos com a Camille Cerqueira Souza, vai então, juntamente com outros jovens como o Tiago, pastor Samir, pastor Heinerson Israel, nos dirigir neste culto, que vamos continuar, que já começamos desde quando entramos aqui. E os irmãos, quando eu orei, não falaram amém. Ficaram esperando eu dizer amém. Mas eu iria concordar comigo mesmo? Não é uma mania minha não, gente, mas de vez em quando eu vou não dizer amém. Quando esquecer, eu vou dizer amém. Mas eu acho que não faz sentido quem ora dizer amém, não é verdade? E nem usar amém como interrogação. Amém? Amém, que eu saiba, é exclamação. Vamos então louvar o nosso Deus com os nossos jovens, uma alegria muito grande poder participar com vocês deste culto. Convido a igreja a se colocar de pé para lermos o que está escrito no boletim e depois entoarmos o hino Preciosa Graça de Jesus. Vivemos, pois, compromissados com a missão, porque a graça do Senhor nos alcançou. Vamos ler todos juntos agora? Vivemos, pois, compromissados com a missão, porque a graça do Senhor nos alcançou.
Podem se sentar. Eu vou convidar agora os adolescentes que vão fazer uma participação especial. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de agradecer ao Samir por ter dado essa oportunidade para nós adolescentes, né, ter um espacinho aqui no Congresso dos Jovens. E é muito bom saber que, mesmo sendo jovens e adolescentes, nós estamos todos unidos. Então, vamos cantar, né?
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, ó Pai, que nos deste um dia de sol, Senhor. Senhor, também queremos agradecer pela Tua graça, ó Pai, que é ela que nos salva, que nos livra, ó Pai. Muito obrigado por estar sempre conosco. E assim como cantamos, ó Pai, queremos Te render toda a honra e toda a glória. É isso que Te pedimos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, para declarar tudo que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós, por nós. Tu és o todo-poderoso Deus, aquele que é e sempre será. Ergo as minhas mãos para Te adorar e declarar que Jesus é o Senhor. Te oferecemos nossas vidas, entregamos a Ti os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu grande amor que nos alcançou e nos libertou. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós, por nós. Tu és o todo-poderoso Deus, aquele que é e sempre será. Eu ergo as minhas mãos para Te adorar e declarar que Jesus é o Senhor. Te oferecemos nossas vidas, entregamos a Ti os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu grande amor que nos alcançou. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Todo-Poderoso Deus, aquele que é e sempre será. Ergo as minhas mãos para Te adorar e declarar que Jesus é o Senhor. Te oferecemos nossas vidas, entregamos a Ti os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu grande amor que nos abençoou. Ele nos libertou, nos libertou. Oh, Ele nos libertou, nos libertou, nos libertou. Senhor,
Irmãos, poderiam sentar. Bom dia, irmãos. Agora nós teremos a oportunidade de devolver a Deus um pouco de muito que Ele nos dá. Nós temos a oportunidade de contribuir para a expansão do reino de Deus na terra, porque nós cremos que as suas misericórdias nos sustentam. Em janeiro, irmãos, nossa igreja fará uma viagem missionária para o Haiti, em parceria com a Junta de Missões. E no dia 31 de agosto, próxima quarta-feira, a partir das 7h30, o pastor Marcos Grava estará aqui em nossa igreja, passando as orientações, os detalhes, a proposta do projeto. Eu queria convidar os irmãos que já se inscreveram e aqueles também que não se inscreveram, mas que têm desejo em seus corações de participar dessa viagem, a estar aqui na próxima quarta-feira. E nós, que por algum motivo que não poderemos ir, nós também podemos participar desse evento. Nós podemos sim abençoar aquele povo, através primeiramente da nossa oração e também da nossa contribuição financeira. Então, que Deus nos abençoe. Agradeço a Deus pela oportunidade de colocar no coração dessa igreja o projeto Missão, o projeto de abençoar pessoas, o projeto de anunciar Cristo até os confins da terra. E vamos, façamos agora a leitura bíblica que se encontra em 1 Timóteo 2, de 5 a 8. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Agora nós temos a oportunidade de nos chegarmos diante do trono da graça, diante do nosso Deus, e apresentar a Ele todas as nossas angústias, nossas tristezas, nossas frustrações, porque cremos que o Deus que nós servimos é um Deus que cuida de nós, é um Deus que segura nossas mãos e diz: meu filho, não temas, porque eu te ajudo. Então você fica à vontade para ficar de pé, de joelhos, sentado, não importa, só não deixe de entregar diante de Deus as suas angústias. Você pode orar por você mesmo, por um parente, por um ente querido, mas vamos entregar a Deus, porque Deus, Ele vai converter a nossa tristeza em uma grande alegria. Eu vou convidar depois o pastor Samir, que ore pela nossa igreja, que nos leve diante de Deus a nossa oração. Tu és o Deus da minha salvação.
pois serão consolados por Ti. Felizes são os que trazem em seus corações a dor, o luto, pois receberão consolo, pois receberão descanso para os seus corações. Santo Deus, obrigado porque nós temos a Ti, porque nós podemos clamar a Ti e temos as nossas orações, então, respostas em Ti, Senhor. Obrigado porque podemos sentir a presença do Santo Espírito tocando nossos corações e dando assim o consolo, ó Pai, o conforto. Obrigado, Senhor, porque nos momentos das dificuldades, o Senhor está conosco, o Senhor está com o seu povo. Venha abençoar cada irmão que aqui está, cada problema que trazem em seu coração, seja da sua própria vida, dos seus familiares ou amigos. Então, os que estão enlutados, abençoe e conforte, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, crendo que o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A banda vai estar nos ensinando o cântico do congresso. Nós temos, como temos nosso congresso, compromissados com a missão. E como os irmãos viram ali embaixo, nós temos um grande banner escrito 75 anos compromissados com a missão. Nós temos uma juventude aqui na igreja de 75 anos. E essa juventude há 75 anos está compromissada com a missão de proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Essa canção é para você que não é cristão. Ela não é uma canção para quem é da igreja, não é um louvor, ela não tem formato de louvor e adoração. É uma canção para você que não conhece Jesus, para você que é de fora da igreja. Santo Agostinho diz que a razão da vida está em Deus. Longe de Deus, a vida fica sem razão e sem sentido. Essa canção, a Banda Ita Jovens dedica para você, que é de fora da igreja, que acha que pode levar a sua vida longe de Deus. O sentido da vida está em Deus. Do seu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião. Estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Passado
Convido o pregador dessa manhã, que tem sido pregador do nosso congresso, que esteve nos abençoando a palavra muito especial ontem à noite, e hoje de manhã também. Deus continua te abençoando. O Randerson é um amigo, estivemos um tempo juntos no seminário, e hoje ele está pastoreando a juventude da Igreja Batista Central da Barra, e Deus continue usando a sua vida, o seu ministério também. Deus te abençoe. Bom dia, a paz de Jesus. Amém. Esse ânimo é bom, né? Bem de manhã. Que bom estar aqui na casa do Senhor, podendo compartilhar um pouco do Evangelho de Jesus, né? Ontem nós tivemos uma noite especial aqui com a juventude, um louvor maravilhoso, uma banda. Eu vou até te convidar lá para a minha igreja para tocar lá. Vai e volta, isso. Vou tocar só um culto de hora. E eu agradeço pelo convite do pastor Samir, toda a juventude da igreja, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre a graça, sobre a missão de Deus, que é um assunto extremamente importante. Hoje estou acompanhado de minha esposa, Priscila, que está aqui à minha direita, com seu vestido florido, né? A bênção que Deus me deu. Queridos, muito obrigado pela oportunidade. Queria, de uma maneira bem rápida, convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Lucas, no seu último capítulo. Nós temos um texto importante que fala muito sobre aquilo que a juventude tem trabalhado. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Verso 24: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Verso 30. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa manhã tão especial. Que o Senhor fale conosco e saiamos transformados pela Tua graça e pelo Teu amor. No nome de Jesus. Não falei amém. Nós, seres humanos, passamos por crise. O tema dessa mensagem é carregar a imagem de Cristo. Uma redefinição da nossa identidade, da nossa missão. Nós, seres humanos, passamos por crises, não adianta negar. Todo ser humano saudável, emocional e existencialmente passa por uma crise de identidade. É a mesma sensação de João Batista, quando estava no capítulo 11 de Mateus, aprisionado, e ele perguntava: será que esse Jesus mesmo é o que havia de vir? Desesperado, aprisionado, em crise, tal como Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que rompeu o século XX como paradigma da missão cristã. Ela, ainda em vida, entregou carta aos seus confessores dizendo que havia uma crise muito forte no coração dela. Há uma escuridão terrível dentro de mim, repetindo a frase de São João da Cruz, um místico do século XVI. Passamos por crises. Em algum momento de nossas vidas, sentimos que os nossos fundamentos se foram, que as nossas certezas foram carregadas e engolidas pela dúvida. Eduardo Rosa Pedreira, pastor da comunidade presbiteriana da Barra, ele diz uma coisa muito interessante em seu artigo. Ele diz que a crise é como ver o chão fugindo de nossos pés. Esse mesmo pastor nos lembra, no mesmo artigo, que os chineses escrevem a palavra crise com 2 ideogramas, um deles representando o perigo e outro a oportunidade. Interessante, porque na crise temos o perigo de nos perdermos, mas a grande oportunidade de nos reinventarmos, de corrigirmos os nossos erros, de superarmos as nossas limitações. Tal como nós passamos por crise, acredito eu que a igreja cristã também experimenta uma crise. Aquele poder que existia nas comunidades primitivas foi apagado pela nossa sede de institucionalização. Em Atos capítulo 17, uma passagem muito curiosa, nos diz que alguns cristãos entraram na cidade de Tessalônica, e judeus contrários ao evangelho disseram: estes que estão revolucionando o mundo também estão aqui. Uma referência explícita aos cristãos que entraram na cidade de Tessalônica. A pergunta é: onde estão os cristãos que andaram no primeiro século revolucionando o mundo? Onde está o poder dos cristãos que mudam uma história? Onde está a autoridade, a unção dos cristãos que mudam e que transformam a história? Dom Eugênio Salles, arcebispo emérito do Rio de Janeiro, disse em um de seus pronunciamentos: dizem que são 122 milhões de católicos batizados no Brasil. Se saísse a metade, a igreja não ficaria prejudicada. O expositor bíblico e pastor Russell Shedd perguntou: somos mais ou menos 25 milhões de evangélicos no Brasil. Onde está o poder dessa multidão? Rick Watts, assembleiano e professor em Vancouver, no Canadá, disse: de cada 20 pessoas no mundo, uma é pentecostal. E o mundo não é um lugar lindo. O que está errado? Ele pergunta. Queridos, não podemos negar. Estamos enfrentando uma crise na identidade evangélica, na identidade cristã na igreja.
Mas glória a Deus, porque se estamos em crise, nós temos a oportunidade de nos reinventarmos. Nós temos a oportunidade de corrigirmos os nossos erros, de superarmos as nossas limitações e de redefinirmos a nossa identidade. Aliás, há uma saída para a nossa crise, e a saída está na imagem de Jesus, está na imagem de Cristo. Quando nós carregamos a imagem de Cristo, vivemos plenamente a missão de Deus. O nosso desafio é carregar a imagem de Cristo por onde andamos. Essa é a nossa missão. Mas quais são as características dessa imagem? Quais são as características desse Cristo? Bem, esse texto nos exalta com grandes características de Jesus. E a primeira delas está ali no verso 13. Abram comigo novamente. E, se possível, mantenham o texto aberto. Capítulo 24, verso 13, até o verso 17, diz uma coisa muito interessante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. A sexta-feira da paixão, o dia da morte de Jesus, trouxe desesperança e escândalo para os discípulos. O próprio texto nos convida a imaginar discípulos caminhando para uma aldeia melancólicos, tristes, entristecidos. Jesus foi morto por autoridades judaicas e romanas. É provável, muito provável, que o grupo que o seguia desde a Galileia tenha se dispersado durante algum tempo. A morte violenta de Jesus na cruz, símbolo da maldição, gerou uma crise em quem punha nele suas esperanças. O Evangelho de João chega a mencionar que os discípulos estavam tão em crise ao ponto de se esconderem atrás das portas. Olha o que diz o capítulo 20, verso 19 de João. À tarde desse mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus. O Evangelho de Marcos, no capítulo 14, verso 50, diz que os discípulos abandonaram Jesus. Interessante porque a caminho de Emaús estavam aí 2 discípulos entristecidos, melancólicos, e quem aparece no caminho? O Cristo ressurreto. O Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Han Kessler diz que a manifestação do ressurreto foi o novo impulso que fez os discípulos superarem o escândalo e a desesperança da sexta-feira da paixão. O ser humano do tempo de Jesus, e não diferentemente o ser humano de hoje, vive submerso à sexta-feira da paixão. Vivem submersos na crise, na desesperança e no escândalo do ceticismo. Quando não perguntam onde está a esperança, afirmam: não há esperança. O ser humano vive mergulhado na dor, mergulhado na crise, mergulhado no ceticismo, mergulhado no escândalo. Não tem esperança. E a passagem nos direciona a agir como Cristo, que viu 2 discípulos entristecidos a caminho de uma aldeia. E ele, ressurreto, que ressurgiu dentre os mortos, aparece aos discípulos, mostrando que há esperança. A fé pascal, a fé na ressurreição, fez com que os medrosos, aprisionados pelas portas em Jerusalém, se tornassem os revolucionários que mudaram Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. O que mais importa nesse texto é que nós carregamos a mensagem da esperança.
nós não mais vivemos submersos à sexta-feira da paixão. Nós temos a mensagem do domingo, nós temos a mensagem do primeiro dia da semana, nós temos a mensagem da esperança. Nós fomos conquistados por Cristo, nós temos no nosso coração a esperança de um Cristo que ressurgiu, que venceu a morte, que venceu a opressão, através do seu amor, através do seu sangue. Nós temos essa mensagem e, como Cristo, devemos nos colocar nesse caminho, no caminho da humanidade submersa à sexta-feira da paixão, no caminho desses discípulos entristecidos e melancólicos. Quando nos colocamos nesse caminho, quando levamos a mensagem do Evangelho, a mensagem da esperança, a mensagem da ressurreição, cumprimos o ID de Jesus. Nós temos a mensagem da esperança. Uma segunda coisa que me impressiona nesse texto são os versos 25, 26, 27 do mesmo texto, e que diz, capítulo 24, a partir do verso 25: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus se coloca no mesmo caminho dos discípulos melancólicos, e ele começa a ouvir a dor daqueles dois discípulos. Interessante, porque a missão de Cristo não é simplesmente uma missão falante, mas é uma missão que ouve os enlutados, que ouve os entristecidos, que ouve os melancólicos. E ele ouviu e perguntou para ouvir mais. E depois de certo tempo, ele começou a expor as Escrituras a partir de sua própria experiência. Ele leu todos os profetas, tudo o que a seu respeito a palavra de Deus dizia. Ele começou a interpretar as Escrituras a partir de sua experiência de morte e ressurreição. Interessante, porque a comunidade primitiva, a igreja primitiva, continuou o caminho de Jesus. A imagem de Jesus nos direciona a interpretar a vida e o texto sagrado à luz da experiência que nós tivemos com Cristo. Foi assim com o apóstolo Paulo, foi assim com os discípulos a caminho de Emaús, é assim conosco. Carregar a imagem de Cristo significa reinterpretar a vida, reinterpretar os textos sagrados à luz da nossa experiência com o Cristo ressurreto. Carregamos a mensagem do domingo, carregamos a mensagem da esperança, e essa mensagem se reflete na nossa leitura, na leitura da vida e na leitura das Escrituras. Foi assim com a igreja cristã, que nascia após a morte e ressurreição de Jesus. Eles reinterpretaram as leis, eles reinterpretaram as experiências do Antigo Testamento. Por exemplo, as leis discriminatórias são inadmissíveis na prática de Jesus. Contra a pureza étnica, os cristãos primitivos resgatam a luta de Ruth, uma moabita, uma estrangeira que entrou na genealogia de Jesus Cristo. Contra as leis discriminatórias, contra a lei da pureza étnica, os cristãos resgatam a luta dos autores de Jonas, um livro que mostra a misericórdia de Deus a 120 mil seres humanos de Nínive. O movimento cristão que nasceu após a morte de Jesus se opõe ao nacionalismo exclusivista e propõe a universalidade do reino de Deus. Não há limites para a graça de Jesus, não há cor, não há sexo, não há origem. A graça de Deus transcende os limites e alcança todos os homens. Atos capítulo 10, um dos textos mais clássicos de Lucas, diz de uma experiência que o apóstolo Pedro teve, de um lençol que descia, com alimentos impuros, e uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Mata e come. Pedro, aquele preconceituoso, ainda preconceituoso, disse: como assim? Eu nunca comi alimentos impuros. E a voz disse:
Pedro, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Por 3 vezes, Paulo só funcionava na terceira vez. No capítulo 10, depois dessa experiência incrível, o apóstolo Pedro se dirige a um gentio cujo nome era Cornélio. E na casa de Cornélio, a graça de Deus, mais uma vez, nos mostra a sua universalidade. Aquilo que aconteceu no capítulo 2, aquela grande manifestação do Espírito Santo de Deus, aconteceu mais uma vez, só que agora, na vida dos gentios. Capítulo 10, universalidade da graça de Deus. Os cristãos reinterpretaram o Antigo Testamento. Contra a doutrina da retribuição ou contra a doutrina da prosperidade, os cristãos reafirmam a resistência de Jó contra os seus amigos, que o acusaram de ser pobre e doente como consequência do castigo de Deus. Para os cristãos, a nossa relação com Deus não é mais uma relação comercial, mas depende única e exclusivamente da graça. A minha graça te basta, disse o Senhor para o apóstolo Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Contra o sistema de sacrifícios como meio de reconciliação, os cristãos ecoam a voz profética de Oséias e dizem: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Contra a sacralidade do templo, os cristãos proclamam o corpo como templo do Espírito Santo. Contra a concepção de um Deus violento e vingativo que manda executar pessoas, Jesus e os cristãos proclamam a não violência ativa como método de vencer os opressores. Aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Os cristãos reinterpretaram a vida e as Escrituras à luz da experiência de um Cristo que contemplou todo mundo, que universalizou esse amor de Deus, porque Deus amou o mundo. Essa prática contrariou os interesses do tempo, estremeceu os fundamentos da religião oficial, incomodou aqueles que detinham o poder, porque Jesus foi contra a teologia do segundo templo, contra a sacralidade do santuário pós-exílio. O apóstolo Paulo disse: foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica vida. Queridos, os cristãos foram revolucionados com a mensagem de Cristo e reinterpretaram a vida e as Escrituras a partir da experiência que tiveram com Cristo ressurreto. Carregar a imagem de Cristo significa reinterpretar a vida à luz dessa experiência que temos, que você experimentou um dia na sua vida, quando o aceitou como único e suficiente Salvador. Madre Teresa disse certa vez: cada leproso que lavo, vejo a face de Cristo. Que nós possamos, a partir de hoje, ver em cada pequenino, em cada desprezado socialmente falando, culturalmente falando, a face do próprio Cristo. Cada pessoa que vejo, com cada pessoa que converso, com cada pessoa que me relaciono, vejo a face de Cristo. Mas o texto não para por aí, e o verso 28 nos convida a mais uma característica dessa imagem. Verso 28 do capítulo 24. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele a menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então, olha o que o texto diz: se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Verso 35, então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. É muito curioso o texto, porque o texto nos convida
a entender uma coisa muito interessante. Porque Jesus se encontra com dois caminhos, dois discípulos melancólicos e entristecidos a caminho de uma aldeia cujo nome era Emaús. Jesus caminhou por 11 quilômetros. Você já caminhou 11 quilômetros? É muita coisa. Ele caminhou por 11 quilômetros, expôs todo o texto à luz de sua vida, à luz de seu ministério. E os discípulos, a caminho de Emaús, só reconheceram Cristo quando ele partiu o pão. Não reconheceram no caminho, não reconheceram quando ouviam Jesus, mas reconheceram a face de Cristo quando ele partiu o pão na mesa, onde estavam assentados, onde estavam reclinados. Queridos, as liturgias da igreja primitiva nos mostram claramente como a partilha do pão era a essência da missão cristã. Marcos capítulo 14, verso 22, diz o seguinte: tomai, isto é o meu corpo. As comunidades em torno do evangelho de Marcos compreenderam a presença de Jesus continuada nelas no partir do pão. É partindo o pão que nós chamamos Cristo para perto de nós. É em torno da mesa, da fraternidade, da divisão do pão, que se realiza o que se lê em Gálatas capítulo 3, verso 28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Os legalistas daquela comunidade galácia precisavam reconhecer e conhecer o amor de Deus e a caridade para se libertarem da escravidão da lei. Atos capítulo 4 fala da manifestação de uma igreja que não tinha nada para si mesmo, mas que repartia as suas propriedades, como Barnabé. E nós observamos que em Jerusalém, o anúncio da ressurreição, o anúncio da esperança só tinha sentido na partilha do pão. Na igreja de Corinto, Paulo tenta frear as concepções do Espírito que os coríntios carregavam. Para os coríntios, o Espírito era uma força celeste que se manifestava através dos dons de línguas, dos dons extraordinários. As experiências estáticas eram vistas como o auge da perfeição cristã. Paulo tenta frear essa concepção. Paulo precisou mostrar que o mais importante não era a intensa experiência com o Espírito, mas a utilização ética da mesma. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse amor, se eu não tivesse caridade, seria como bronze que soa, ou como símbolo que tine. Os crentes mornos da igreja de Laodiceia, que precisavam ser vomitados, e os crentes inativos das comunidades da dispersão, para quem Tiago escreveu sua carta, precisavam entender de uma vez por todas, que a fé sem obras é como um corpo sem espírito. É na partilha do pão que nos tornamos cristãos. É na partilha do pão que somos reconhecidos, como cristãos. Pela graça somos salvos, mas as consequências dessa salvação é a partilha do pão. É a divisão dos nossos bens, é a divisão das nossas posses, para que os mais fracos e os mais fragilizados sejam alcançados. Eu não sei o que partilha do pão pode significar para cada um dos que estão aqui, mas eu me lembro de uma coisa que a juventude da nossa igreja fez e que eu contei aqui no primeiro culto. Tem uma creche no morro, aqui no Borel, e uma creche que precisava de uma reforma, e a nossa juventude entendeu que nós precisávamos ajudar essa creche. O que nós fizemos? Uma campanha na igreja. A campanha se chama Menos um Big Mac, mais um orfanato no Borel. E os nossos objetivos eram saúde para os jovens, porque o Big Mac pode prejudicar a nossa saúde, e mais do que isso, o dinheiro que precisávamos para reformar a creche no Borel. Ao final da nossa campanha, nós chegamos ao valor de R$13 mil. Para muitos isso pode parecer um valor pequeno,
Mas para mim não é, porque foi a juventude inteira empenhada para alcançar 13 mil reais, e nós demos um cheque, com muita felicidade no coração, para o neto, que é líder da Jocum no Borel. E ele foi na nossa igreja, num culto, para mostrar as fotos da reforma que a creche recebeu, porque a creche recebeu a ajuda de outras igrejas que se uniram à nossa igreja também. E graças a Deus por isso. Que bênção foi experimentar a partilha do pão com aquelas crianças que tanto precisam no Borel. Outra vez nós fizemos um jejum. Fazemos jejum. Só que não para emagrecer. Nós fizemos um jejum um pouco mais bíblico. Falei assim, pastor, vamos fazer jejum? Então vamos fazer sim. Só que o seguinte, nós vamos encontrar aqui 4 sextas-feiras seguidas. E tudo aquilo que você iria gastar num restaurante na Barra, você vai gastar, você vai entregar aqui na nossa igreja para uma campanha, para uma outra reforma de um orfanato em Vargem Grande. Aí, pastor, eu gasto R$4. Mentira, você não gasta R$4. Você gasta mais do que isso. Não gasta R$4. E todos os jovens trouxeram com muita sinceridade aquilo que de fato gastavam numa noite de sexta-feira. E ao final dessas 4 sexta-feiras, reunimos R$4 mil. Fomos para a creche, para o orfanato ali em Vargem Grande, limpamos todo o orfanato, levamos equipamentos para limpar a creche, porque o estado era sub-humano do orfanato. Aliás, tem muitos orfanatos com esse tipo de desumanidade. Nós limpamos, nós enchemos os armários de alimentos, carne, nós brincamos com as crianças o dia inteiro. Queridos, foi uma coisa impressionante experimentar a partilha do pão através desse feito da nossa juventude. Eu acho que ser cristão significa um dom. Deus dá. Nós não merecemos a salvação. É um presente que Deus nos dá. Mas quando nós recebemos esse presente, nós experienciamos em nossa vida o amor de Cristo. Tal como Ele se entregou, nós também queremos nos entregar para que as pessoas sejam assistidas pelas nossas ações. Eu estava lendo a revista Veja essa semana. Entre os péssimos exemplos que a revista nos mostra, muitos ministros sendo convidados para sair. Aliás, eu não sei quem vai permanecer lá dentro. Eu não sei quem vai permanecer lá dentro. Mas entre os péssimos exemplos, um exemplo de vida, de valentia. Uma mulher chamada Aracy de Carvalho. Quem conhece Aracy de Carvalho? Vou facilitar a vida de vocês. A esposa de Guimarães Rosa, o escritor daquele grande texto, aquele grande livro, Grande Sertão e Veredas. E a matéria da Veja nos diz o seguinte: ela era chefe da seção de passaportes do consulado brasileiro em Hamburgo. Ela desafiou o antissemitismo encampado nos bastidores do governo de Getúlio Vargas e facilitou a concessão de centenas de vistos para judeus. Centenas de judeus foram salvos por causa da ação de Aracy de Carvalho. Centenas. No ano de 82, essa mulher foi honrada pelo governo de Israel, que declarou que ela era justa entre as nações. Justa entre as nações foi a declaração do governo de Israel a Aracy de Carvalho. No meio de péssimos exemplos, nós podemos ler a vida de uma mulher que fez diferença. Eu sei que o nosso mundo contemporâneo tem poucos exemplos. Poucos são os exemplos de pessoas que realmente se colocam à disposição na transformação do reino de Deus, na transformação desse mundo. Mas nesses pequenos exemplos, nós deveríamos tomar como lições para a nossa vida e caminhar dividindo o nosso pão, para que alcancemos muitos corações,
muitas vidas para o Evangelho. Carregar a imagem de Cristo significa se encontrar com os entristecidos a caminho de Emaús. Carregar a imagem de Cristo significa reinterpretar a palavra e a vida à luz da experiência de Cristo. E carregar a imagem de Cristo significa colocar a mão no nosso bolso e abençoar as pessoas que tanto precisam, como essa mulher, Aracide Carvalho. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que a missão de Deus seja também a nossa missão. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém. Nós iremos cantar agora esse hino final. Eu quero lhe dizer, Rennerson, que estou lendo agora as memórias, lindas memórias de Eugene Peterson, tradutor de A Mensagem, e em seguida vou ler Justa, que é o livro que você mencionou, em que conta a história dessa extraordinária mulher. Vamos cantar então mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do Mestre e Salvador Jesus. Enquanto nós cantamos, se nesse culto em que você se sentiu desafiado pela palavra de Deus, você tomou alguma decisão na sua vida, seja qual for, uma decisão de ser batizado, uma decisão de se envolver mais com a obra de Deus, uma decisão de se tornar membro dessa igreja, qual seja a sua decisão, ou quem sabe um desejo que ainda não é verdade, você se avalia e não é verdade, você não está perto de Cristo, mas quer estar. Enquanto nós cantamos, vamos ficar em pé. Se você quiser vir aqui à frente, poderá vir, e em seguida vamos orar então por você. Senhor, queremos que o Senhor faça com que, como aqueles discípulos indo para Emaús, sintamos o calor de Tua presença. Senhor, se Jesus Cristo é uma pálida fotografia, um retrato na parede, que o Senhor faça com que os nossos corações ardam, peguem fogo, quando estamos na presença dEle, sempre estamos na presença dEle. Essa, ó Deus, a nossa oração, é tudo o que nós queremos. Abençoa-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Hoje à noite, se Deus quiser, aqui estaremos. Rennerson não poderá estar, então eu serei o pregador. Vamos meditar mais ainda na missão que nós temos. Tenham todos uma belíssima tarde.